Você então abrisse a sua Bíblia agora em Salmos capítulo 90, versículo 12. A gente vai refletir junto, a gente vai conversar junto. Hoje vai ser um sermão sobre sabedoria mesmo. Amém, queridos? Um sermão que Deus vai trazer um bálsamo, um refrigério para a nossa vida, de como nós temos que viver a nossa vida. Graças a Deus, porque você está aqui. E nós vamos orar, né, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estar em tua casa, Senhor. Porque a tua casa, Senhor, não é apenas o prédio onde nós temos uma estrutura bonita por fora ou por dentro. A tua casa é feita dos irmãos que estão aqui, Senhor Jesus. Porque quando o Senhor voltar a buscar a tua noiva, a tua igreja, o Senhor não vai levar nenhum prédio para a eternidade. O Senhor não vai levar nenhuma estrutura para o céu. Mas o Senhor vai levar a tua noiva, a tua igreja, as pessoas, as ovelhas do Senhor, ó Pai. Então eu agradeço por cada um que está aqui nesta manhã, e que o teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, Deus, nesta mensagem que vai ser uma mensagem sobre sabedoria, que vem do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Eu acho que eu tenho aqui, consegue dar um clique para mim dentro da tela? Só um cliquezinho, acho que ele vai, aí mesmo. Isso, agora funciona aqui, olha que benção. Tecnologia, né, irmãos? Tecnologia. Queridos, o texto diz assim, você pode acompanhar na tua Bíblia aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Irmãos, quem escreveu esse salmo não foi Davi. Quem escreveu esse salmo foi, quem tenta imaginar, chutar aí? Quem escreveu esse salmo foi Moisés. O livro de Salmos, irmãos, onde tem 150 capítulos, tem muitos salmos lá, e a maioria são de Davi. Mas esse em específico não é de Moisés. E quando Moisés escreveu esses salmos, irmãos, ele estava realmente pedindo para o Senhor um coração cheio de sabedoria. Ele estava pedindo para Deus um coração que ele pudesse viver os seus dias realmente vivendo, não só sobrevivendo, mas vivendo a cada dia. E o objetivo do Moisés aqui, ele não queria que a gente tivesse uma vida depressiva. Não é nesse sentido que ele escreveu esse salmo, né? Oh Deus, ensina-nos a contar esses dias, porque senão vai acontecer coisas horríveis comigo. Não é isso. Mas ele queria realmente que ele, principalmente, e todos os que lessem os salmos, tivesse essa oportunidade de pedir a Deus um coração sábio para viver a cada dia. A intenção então do salmista está revelada no próprio salmo, e o objetivo é claro, alcançar então um coração sábio. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã nessa igreja, eu não sei como que você veio para esta igreja, a forma que você veio, se você veio convidado também por alguém, mas Deus quer falar com você nesta manhã de uma forma tão suave hoje, para que você entenda que Ele quer para a sua vida uma vida de sabedoria. Amém, irmãos? Deus, Ele quer para cada um de nós uma vida de sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, não tem como nós não falarmos sobre Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo também nos ensina sobre essa questão de viver uma vida com sabedoria. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus disse assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. O que Jesus estava ensinando para nós? Para a gente parar de se preocupar tanto com o dia de amanhã, porque senão a gente não vai viver. Se a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, as coisas, o dinheiro de amanhã, os problemas de amanhã, a gente não vive o hoje. E Jesus também, então, com essa preocupação, Ele já ensinou sobre sabedoria de viver. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje, amém, igreja Yahvé? Viva o hoje. Os problemas de amanhã a gente resolve amanhã. Então Jesus estava observando a preocupação dos discípulos em relação ao futuro. Os discípulos estavam realmente preocupados com o que ia ser, como que ia ser com eles, porque Jesus sempre falava que ia morrer, né, e depois ia ressuscitar, mas eles tinham essa preocupação: como é que vai ser quando Jesus Cristo morrer?
Então Jesus disse: calma, basta cada dia o seu mal. E Jesus também está falando para nós nesta manhã: basta cada dia o seu problema. Vamos resolver os problemas de hoje e vamos esquecer, não é esquecer, mas é deixar para resolver no outro dia. E sim, irmãos, eu sei que os nossos dias também são muito corridos. Nós já falamos um pouco disso na quinta-feira aqui. Parece que aqui em Portugal, principalmente para os brasileiros ou qualquer outro imigrante, parece que aqui se trabalha muito mais do que no seu país de origem, sim ou não? Parece que você nunca tem tempo para nada. Parece que você faz uma coisa e de repente já são 8 horas da noite, já são 9 horas, já são 10 horas, você não conseguiu passar um dia de qualidade com a sua família. Principalmente aqueles que têm horários invertidos dentro da própria casa, e você não consegue viver, mas sobreviver. E eu sei disso. E há um bom tempo então, irmãos, nós sabemos que 24 horas parece que já não são suficientes mais para nós. Parece que a gente tem que ter 36 horas diárias para que a gente consiga realizar tudo o que nós queremos ou queríamos fazer. Mas sabe, igreja do Senhor, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a viver então de uma forma alucinada. A gente quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Mas tem hora que eu aprendo sempre com uma vozinha de um senhorzinho de idade lá do Brasil, que vocês sabem quem é: filho, calma, vamos andar no passo do boi velho. Tranquilidade, irmãos. Não é deixar de fazer as coisas, mas a gente se preocupar com o nosso dia hoje. E a gente fica tão alucinado que a gente não aproveita o nosso dia nem com as pessoas que a gente mais ama dentro da nossa própria casa. Quanto tempo que vocês já estão aqui em Portugal e quantos dias de qualidade vocês já tiveram com a pessoa que você ama? É por isso que o salmista diz para nós: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Portanto, igreja, tanto Moisés quanto Jesus, eles nos ensinam a fazer uma reflexão da nossa vida, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. Moisés nos ensina que para ter um coração sábio, a gente precisa reconhecer que o importante não está na quantidade do tempo. Todos nós temos 24 horas, mas o importante é a gente reconhecer na onde nós estamos colocando as nossas decisões, escolhas. Alguém tem 26 horas por dia, irmãos? Não, todos nós temos 24 horas. Mas e quais são as escolhas que estamos fazendo diariamente então? Vocês sabiam que até Platão falou sobre isso, irmãos? Um cara que não tem nada a ver com o cristianismo. Certa vez ele disse: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere algo terrível acontecer na sua família para que você se importe com ela. Não espere uma tragédia acontecer para que uma ligação seja feita. Não espere algo estrondoso, realmente horroroso acontecer para que você peça perdão para aquela pessoa. Então, se até Platão disse algo importante sobre o que é realmente importante, quanto mais o que Jesus disse na sua palavra, quanto mais o que o Senhor nos diz todos os dias. Então, igreja, tem pessoas, você conhece pessoas assim, que elas não conseguem viver, mas elas sempre vivem o remorso do dia anterior. Vocês conhecem pessoas assim? Ah, se eu tivesse feito ontem. Ah, se eu tivesse feito isso semana passada. Ah, se eu tivesse feito isso ano passado. E fica remoendo remorso. Irmãos, as preocupações já passaram do dia anterior. Mas tem pessoas que vivem dessa forma. Queridos, não seja assim. Não tenha essa preocupação sempre com o que já passou. Vive no remorso, você não vai conseguir viver de verdade, porque você sempre vai falar: ah, ontem era para ter feito isso, na semana já passou. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz: é daqui para frente, olhe para o futuro. Amém, irmãos? Não podemos viver assim com remorso. E eu não estou dizendo, irmãos, que a gente também não deve planear o nosso futuro, porque quem não planeia o futuro também acaba se tornando uma pessoa inútil. Eu e você temos que planear o nosso futuro, planejar o nosso futuro. Nós temos que fazer isso, mas nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder de meditar nas coisas do Senhor todos os dias, pensando apenas no nosso planejamento, no nosso projeto. Deus não quer isso para nós. Mas o pecado
Então nisso tudo que eu estou falando, irmãos, está quando nós perdemos o nosso hoje por causa de algo que ainda nem existe. Você já ficou preocupado aqui em Portugal por uma coisa que nem existiu ainda? Nossa Deus, mas eu estou sem o cartão da residência. Eu sei o que é isso, irmãos. E eu sei que isso tirou de você alguns dias de sono. O Renato não, Renato em 2 meses fez a entrevista e já chegou o cartão. Aí lá. O pessoal lá no Algarve dizia que o Renato orava demais. Em 2 meses, irmãos, ele orou e já chegou o cartão. Ele fez a entrevista e chegou o cartão. Um mês, né? Tá vendo, irmãos? Deixou na mão do Senhor. Mas isso eu sei que é uma das coisas que preocupam os imigrantes. E quando perde o cartão de residência, então? E para fazer outro? Senhor da glória. Mas, irmãos, você não pode perder o hoje por causa de algo que ainda nem existe. Muitos não conseguem receber de Deus hoje, porque só pensam no que ocorreu no dia de ontem. Você brigou com alguém ontem, irmãos? Você discutiu com alguém ontem ou nessa semana? Deixa para lá, agora é momento de se concentrar em Deus. Deus vai falar com você hoje. Muitos não conseguem receber de Deus hoje porque só pensam no que vai acontecer amanhã. Tem coisa boa no serviço amanhã, querido, para você lá? Nossa, tem que ir lá de novo, não aguentar aquela turma lá, viu? Aguentar xingamento. Irmão, se concentra no hoje, viva o hoje. Jesus está falando para mim e para você, viva hoje. As minhas preocupações não são as de vocês, querido. As minhas preocupações como pastor são outras, as contas da igreja. O que não entra, não dá para pagar isso, vai ter que deixar para depois, e os nossos cartões que estão lá, enfim, são essas, entre outras. Mas se eu ficar vivendo isso, eu não consigo viver o hoje. Amém, queridos? Viva hoje. Então, o que eu preciso para alcançar um coração sábio? A gente vai para as aplicações agora, irmãos. Opa, glória a Deus, isso. O primeiro ponto para nós, irmãos, como que eu faço, pastor, então, para ter um coração sábio? O primeiro ponto, Jesus Cristo na sua vida, amém, queridos? Sem Jesus Cristo, nada vai funcionar na sua vida. Você acha que vai, mas não vai. Jesus Cristo, irmãos, graças a Deus por você que já tem Jesus na sua vida, mas eu falo para aqueles que não têm. Principalmente, o principal da sua vida é Jesus Cristo. Não adianta você pode ter o dinheiro do mundo que for, você pode ter a maior estrutura, a maior casa para viver, tal, mas se você não tiver Jesus, irmãos, você está perdido. Você está perdido. Se não tivermos Jesus Cristo em nossas vidas, nada vai valer a pena. E quando nós olhamos para a sociedade hoje, a gente vê uma imensidão de conforto, de prazer, de humanismo para todo lado. Tudo é na base do conforto. Mas o ser humano ainda continua desconfortável em nossos dias. Foi uma coisa que nós falamos também um pouco na quinta-feira. Quanto dinamismo nós temos hoje nas igrejas, em qualquer lugar da sociedade, irmãos, principalmente até nas igrejas. Cadeiras confortáveis, irmãos, nos tempos dos nossos avós, as cadeiras eu acho que eram de madeira, ou nem tinha. Mas olha hoje que cadeira gostosa, que dá até para inclinar um pouquinho aí, né? Mas é tão conforto que existe na sociedade hoje, que as pessoas realmente não conseguem compreender o Deus que está realmente para direcionar as suas vidas. O ser humano ainda continua triste, com tanta coisa boa acontecendo. Irmãos, você pai e mãe que está aqui, quando você era criança, você sofreu muito talvez para comer algo que você queria, sim ou não? Para ganhar uma prenda que você queria, você sofreu porque os seus pais talvez não tinham condição de te dar, mas hoje os seus filhos têm. Eu me lembro quando era criança, irmãos, que a gente só comia arroz com arroz, arroz e arroz. E hoje quando eu olho para os nossos filhos, não falta nada para eles. Então a gente começa a perceber que nós pais, você venceu, pai, você mãe também venceu na vida, você consegue hoje dar o melhor para eles. Só que graças a Deus pelos seus filhos que estão na casa do Senhor, mas tem alguns lá fora que a gente tem que buscar ainda, amém, queridos? Para ensinar para eles que não é só o conforto, é uma bênção ter isso tudo, mas o mais importante é ter Jesus Cristo na sua vida. Quantas pessoas que você conhece que vivem insatisfeitas,
com tudo que tem, não é grato ao Senhor pelo prato de comida que tem ali, não é grato ao Senhor pelo filho, pela filha que está ali. Eu já contei aqui uma vez, lá no Algarve, irmãos, eu estava sentado para assistir um jogo num amigo nosso da igreja lá, e de repente na calçada do estádio passou uma mãe falando que um filho era um demônio, profetizando isso na vida do filho. A pessoa nem grata é a Deus pelos filhos mais, mas acaba amaldiçoando ainda os filhos. É uma geração insatisfeita. Certa vez um filósofo cristão chamado Fyodor Dostoiévski disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. É por isso que essas pessoas podem ter o que for em suas vidas, podem ter todo o dinheiro do mundo, mas vai faltar algo dentro dela ainda. Deus vai faltar dentro dela. Graças a Deus que você tem Ele, amém, queridos? Sem Jesus, a sua vida será sempre incompleta. Fala para a pessoa do seu lado aí, sem Jesus a sua vida é incompleta. Fala para ela aí. Eu gosto de interagir com a igreja, irmãos. Sem Jesus a nossa vida é cheia de tristeza. Sem Jesus a gente tem dinheiro para um monte de coisa, poderia ser rico, viver na riqueza aí, trabalhar e ganhar muito dinheiro. Mas sem Jesus Cristo, o Rei da Glória, nós não conseguimos. Agora vamos para os próximos pontos. O que eu preciso alcançar no coração sábio? Então, primeiro é Jesus. E segundo, ter uma vida de aprendizado. E aqui que eu acho que vai pegar um pouquinho mais conosco hoje. Vocês não vão ficar bravos comigo, não, né? Não. Porque primeiramente nós mudamos de cultura, né, irmãos? Os brasileiros aí, né? Mudamos, sim ou não? Os portugueses são como nós. Eles falam mais direto. Nós damos muitas voltas para chegar no mesmo lugar, e eles já são diretos, já começa por aí. Por isso que nós precisamos ter uma vida de aprendizado. Quando eu cheguei em Portugal, eu também queria mudar Portugal, 2023. Os primeiros 3 meses eu queria mudar Portugal. Eu já entendi que não ia conseguir. Está enraizado. Então o que Deus falou comigo? Faça você a sua parte. Pregue a palavra, aquilo que eu te chamei para fazer, faça. Viva uma vida de aprendizado. E eu fui aprendendo com o tempo. Então o segundo ponto, irmãos, assim como serviu para mim, esses pontos que eu vou colocar aqui, espero que pelo menos um sirva para vocês também. Irmãos, a gente precisa com urgência mesmo, irmãos, fazer matrícula na escola do aprendizado bíblico sobre a vida. Porque se nós não olhamos para a palavra do Senhor, a gente nunca vai conseguir aprender. Você tem colegas aqui na igreja, amigos da igreja, enfim, que não conseguem aprender. Sabe por quê? Porque acham que tudo tira do intelecto, mas é a palavra do Senhor que nos orienta. Então, o professor, queridos, quando nós decidimos aprender, o professor é o próprio Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos ensinar. Então, irmãos, Deus deseja que você viva bem aqui e agora. Glória a Deus, amém, queridos? Deus quer que você viva bem, Deus quer que você tenha um bom conforto, Deus quer que você tenha uma vida boa com a sua família. Deus quer que quando acabar um culto desse hoje, por exemplo, você tenha lugar para ir comer num restaurante. Deus quer isso para você. Se alguém falar para mim que Deus não quer, eu falo, mostra na palavra do Senhor, porque em toda a palavra Deus quer o melhor dos seus filhos. Deus quer o melhor dos seus filhos. Mas para isso a gente tem que ter uma vida de aprendizado. Não é só na eternidade, queridos, que a gente vai estar, mas Deus quer agora. É agora que nós precisamos aprender. E então, através da palavra dele, ele nos passa algumas instruções para a gente seguir, alguns ensinamentos. E a Bíblia, irmão, está cheio de instruções. Quem já leu o livro de Provérbios completo aí? É só tapa na cara, né, irmãos? Quando eu estou meio assim, sabe, achando que eu estou demais, eu já vou ler Provérbios, porque o livro de Provérbios é só tapa. Leia lá, irmãos, eu estou falando só para você sentir o gostinho. Pega essa semana, pastor, eu vou ler Provérbios. Você vai ver quanto ensinamento de Deus tem lá. A Bíblia então está cheia de instruções para nós. E é por isso que eu e você então precisamos contar os nossos dias. Todas as vezes, todos os dias que você abre a tua Bíblia na tua casa para ler um capítulo por dia, Deus está instruindo você. Não pense, mas eu queria
que o capítulo de hoje fosse sobre tal assunto que eu queria falar para tal pessoa. Não, aquele capítulo é para aquele dia. Não, outra dica, irmãos, é minha dica para vocês agora. Não queira ser intenso lendo a Bíblia, queira ser constante, é diferente. Amém, queridos? Tem muita gente que eu conheci que se perdeu na vida, se converteu ao Senhor e já queria ler 10, 15, 20 capítulos por dia. Não faça isso. Como pastor eu falo isso, seja constante. É melhor que você leia um capítulo por dia e dure o ano todo, do que ler em 2 semanas 15 capítulos e parar de ler. Não adianta nada. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que ser ruminada. Então é melhor que você leia um capítulo por dia e rumine, reflita naquilo, e Deus vai estar instruindo você. Então a primeira instrução bíblica para nós, ai meu Deus do céu, vamos lá? É que envelhecer não é sinônimo de amadurecer. Vocês sabiam disso, irmãos? Vocês conhecem gente assim? Que tem 60, 70 anos de idade, servia para ser nosso avô, mas eles não amadurecem nunca. Envelhecer, então, irmãos, não é sinônimo de amadurecer. Existem pessoas que nunca amadurecem. Existem pessoas que sempre estão amargas. Os anos se passam e a pessoa vai se tornando cada vez mais amarga. A pessoa já está com seus 40, 50 anos e ainda continua sendo amarga, porque não deixou o Espírito Santo trabalhar. Muitos ainda podem dizer que essa pessoa só se tornou amarga porque a vida foi dura com ela. Será, irmãos? Será que foi porque a vida foi dura com ela, ou ela pegou o resultado da sua vida amargurada e quis ser igual, quis fazer como igual? Irmãos, eu conheço pessoas da minha família que teve o pai morto na sua infância, ele morreu. A mãe dele também, mas ele se tornou, hoje eu conheço ele pessoalmente. Ele é um ótimo pai. A vida foi muito dura com ele. Com 14 anos de idade, ele já tinha que fazer tudo sozinho. Sozinho, não tinha pai e mãe mais para cuidar. Mas ele pegou aquilo ali e falou: eu não posso ser assim. Não vou fazer aquilo que realmente a vida quer que eu faça. Eu vou ser um ótimo pai quando eu tiver uma família. E ele foi um ótimo pai. Alguns pensam assim, que a vida se torna amarga, então eu vou ser desse jeito. Alguns vão dizer que outras pessoas têm uma vida mais doce porque a vida dela foi melhor. Será? Parece aquele meme lá, né? Será? Não é não, irmãos. É o resultado daquilo, da sua vida. E você pegar aquilo, é a sua decisão. Eu não sei como foi a sua vida. Eu não sei o pai que você teve. Eu não sei a mãe que você teve. Eu não sei a família que você teve. Eu sei da minha família. Mas se a gente ficar olhando só para o que foi ocasionado e tentar viver assim de qualquer jeito, a gente sempre vai viver amargo. Sempre vai viver amargo. Então, irmãos, isso não é verdade. Nem sempre o resultado é a soma dos acontecimentos da vida. Os acontecimentos só nos mostram como a pessoa tratou cada obstáculo da vida. Irmão, se você sofreu, é o que eu falei lá no início, para comer em casa, hoje você dá o melhor para os seus filhos. Se seu pai era um adúltero, hoje você com a sua família não adultera. Sim ou não, irmãos? Pegue aquilo que foi ruim e faça algo melhor. Isso realmente é algo que cristão tem que fazer. Porque envelhecer não é sinônimo de amadurecer. Tem gente que não amadurece, mas quando você é maduro no Senhor, você pega tudo aquilo e fala: eu vou ser melhor. Então é a minha e a sua postura que vai mostrar como seremos no dia de amanhã. Certa vez em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus falou para Abraão: Abraão, ande em minha presença e seja perfeito. O perfeito ali, irmãos, não é como nós traduzimos na perfeição de Rodrigo Wilbert, o homem perfeito. Não é isso, irmãos. Deus estava falando de um homem perfeito, um homem maduro, um homem que estava esperando a promessa de Deus se concluir na vida dele, que Deus daria um filho para ele, e ele esperou aproximadamente 25 anos para acontecer. Então, na metade desse caminho, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, seja maduro,
que a promessa vai se cumprir, mas seja maduro, espera. E quanta gente nas igrejas que eu vejo hoje não espera nem um mês. Tem gente que chega na igreja no primeiro culto e quer tocar, quer cantar. Amadureça, irmãos. Temos que ser maduros. Maduros. A promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, amém, querido? Amém? Deus prometeu algo para você, você sabe disso, e ela vai se cumprir, mas nós precisamos ser maduros, maduras no Senhor. Abraão já estava com 99 anos, Deus tinha dado uma promessa a Abraão, quando ele tinha 75, e Deus chegou e falou para ele, seja maduro, e Deus está falando para mim e para você, para mim também, Enzo, seja maduro, igreja Yahvé, sejam maduros, vai chegar. E tem gente que se perde no meio do caminho, porque não sabe esperar, parece criança birrenta. Quando vocês tinham criancinhas pequenas, eles eram assim, né, irmãos? Eu quero Danone, eu quero iogurte, eu quero agora. Quem tem filho de 2, 3 aninhos, sabe como que é o negócio, eles querem naquele momento. Mas tem gente adulta que é assim. Tem gente adulta que é assim. 30 anos nas costas, 40 anos nas costas, e é desse jeito. Ah, irmão, se você soubesse como é bom você ser instruído pelo Senhor, esperar e ser maduro no Senhor. E ainda as pessoas acabam se tornando amargas. E a pessoa amarga contamina outras pessoas para serem amargas também. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa amarga, ela adora uma companhia. Você já reparou que em Portugal muitas vezes é assim? Quando alguém está reclamando sobre algo, ele não reclama para ele só, ele chama toda a gente para reclamar junto. Se eu tenho um problema, por exemplo, com o Renato, em vez de eu só reclamar com o Renato, não, eu chamo o Renatinho, eu chamo o Fabrício, não, tá vendo o Renato que não sei o quê. Porque a pessoa amarga, ela tem que amargar a todos. Isso não é amadurecimento. Amadurecimento é quando você tem um problema, por exemplo, com o Renato, nós chegamos no Renato, é um exemplo, tá, irmãos? Eu sempre pego ele porque é o Renato, e eu falo para ele, mas eu não falo dele. Se eu tiver uma discussão com o Renato, é eu e ele. Agora a pessoa amarga não, ela tem que realmente colocar toda a gente no meio. Temos que ser maduros, irmãos, maduros, e essa decisão não é minha, para vocês, essa decisão é de vocês. E as frases que as pessoas mais falam então sobre a pessoa que é amarga: pastor, a vida é muito dura, a vida é uma tristeza. Já ouviu isso, irmãos? Ai, a vida é uma tristeza, Senhor, a vida só vai mal, ó céus, ó vida. Tem gente, irmãos, que não tinham o que comer quando criança, mas se tornaram empresários, hoje são empresários. Tem gente que sofreu muito com a sua própria família, mas hoje se tornaram pessoas que Deus está abençoando cada vez mais a sua casa. Onde coloca a mão é abençoado. Não é a vida, somos nós que pegamos tudo isso e decidimos fazer algo com ela. Tem gente que entra na empresa trabalhar e já diz, ninguém é confiável lá, só ela é confiável. Vocês conhecem pessoas assim? Toda a gente no trabalho é ruim, só ela que presta. Tem gente que entra no trabalho e todos são problemáticos para ela, menos ela. E agora na igreja, será que tem também, irmãos? Tem também. Tem gente, irmãos, que tem síndrome de perseguição. Uma vez eu ouvi do pastor César Cavalcante, que foi uma família, um casal para congregar na igreja que ele é pastor lá no Brasil. E a esposa chegou para o pastor César e falou assim: olha, pastor César, agora eu estou aqui na igreja, porque eu já saí de outras 3 igrejas, porque os 3 pastores me perseguiam. Aí o pastor César falou: ah é, mas como assim perseguir? Não, aonde eu estava, eu ia fazer compra, o pastor estava lá com o carro. Eu ia em tal lugar no supermercado, por exemplo, estava lá também o carro do pastor. Eu ia na escola dos meus filhos, o pastor antigo estava lá. E o pastor César olhou para ela e falou assim: então será que eu serei o próximo? O problema não são os pastores. Ele falou: você acha que o pastor vai ficar fazendo isso?
Pastor, tem mais o que fazer. Ele falou, você acha que vai ficar indo atrás da pessoa? Para você ver como as pessoas são amargas. E não deu outra. Depois dessa reunião, a pessoa ficou uma semana na igreja e saiu. Porque agora o perseguidor era o pastor César. Percebe, irmãos, a vida amarga da pessoa. E tem mais. Nas igrejas também são assim. Tem coisas assim. Tem gente que chega e fala para mim que ninguém presta na igreja. Só ela que presta. E falar mal de alguém da igreja aqui para mim, irmãos, do jeito que vem, vai. A única pessoa que tem direito de falar de vocês aqui é Deus. Amém, queridos? Mas se vier falar para mim de vocês, se vier falar qualquer coisa de vocês, do jeito que vem, vai. Porque eu conheço cada um de vocês aqui. Eu não estou falando que ninguém peca, não é isso. Todos pecam. Amém, querido? Eu também peco. Mas eu não gosto de fofoca mesmo. Não gosto que a pessoa fala, mas eu conheço ela, não conheço você. Eu falo mesmo, irmãos. Eu sou muito brincalhão assim, mas na hora do vamos ver, algumas pessoas já me conhecem. Eu defendo vocês, porque eu acho que nós somos uma família, amém, queridos? E família tem que ser assim. Nós nos defendemos. Igreja, a pessoa quando é assim, ela tem sinal de amargura na hora, dá para você notar isso. A pessoa é amarga com tudo na vida. E ela quer afetar quem está com ela também. Por isso que não dê ouvidos para pessoas amargas, irmãos. Não dê ouvidos, porque senão você... Guardem isso, a pessoa amarga, ela gosta de alguém para falar. E uma coisa que eu aprendi, se a gente quer ser solução, que a gente seja a solução, amém, queridos? Segunda instrução bíblica, cuidado com os rancores. Você é rancoroso, irmãos? Quem é rancoroso aí? Quem vai? Guardamos o nosso rancor, né? Tem pessoas muitas vezes que são amargas por causa dos rancores da vida. Algo guardado ainda no seu coração. Pessoas que dizem que vai levar até o túmulo aquilo. Na minha família tem gente assim. Não vou perdoar. Mas a pessoa falou para mim isso uma vez. Eu falei, mas vai levar isso para o túmulo? Já passou 20 anos isso. Vou. Eu aprendi assim. Tradição da minha família. Você sabia, né? Se morrer em pecado, né? Como é que vai morar na eternidade de um jeito desse? Irmãos, na eternidade não entra. Vai chegar na porta lá, barrado. Rancor não entra no céu. Queridos de Deus, o rancor não nos leva a nada. E eu falo isso, mas porque eu também já tive rancor na vida. Mas o rancor não me levou a lugar nenhum. Só fez eu ficar andando em círculo, você percebe? Fica ali. Enquanto não se libertar disso, a vida não vai para frente, não anda, não caminha. Não podemos desperdiçar a nossa vida com esse sentimento, igreja do Senhor. Viva a vida que Deus tem para você e para sua família. Aproveite esse domingo maravilhoso hoje, depois desse culto. Fala, Deus, obrigado pelo ar que eu estou respirando, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa. Não dá para comer no restaurante ainda, mas vai chegar esse dia, irmãos. Mas coma lá na sua casa, faça uma mesa posta ali, abençoada, e 1h30, 2h da tarde, dê graças a Deus por aquilo. Fala, Deus, obrigado, que privilégio que eu tenho. Não podemos, irmãos, também maquilhar o rancor. Tem gente que gosta de maquiar, né? Aqui em Portugal fala maquilhar, eu coloco em português de Portugal. Não maqueie o rancor, mas assuma quem você é. Eu sei que é doloroso. Lá no Algarve teve uma pessoa que levou 2 anos. Ela foi maquiando. Chegou um dia que ela não conseguiu mais. Ela realmente entendeu que ela era rancorosa. E ela foi e pediu perdão para a pessoa lá. E liberou o perdão para uma pessoa lá que ela precisava. E como a vida dessa pessoa está fluindo. O rancor só trava você, irmãos. O rancor só trava. E o diabo ele fica assim, não, você está certo. Fala ou não fala o diabo? Mas é você que está certo, você não deve nada àquela pessoa. O diabo é cheio dessa ideia. Você fala, é verdade. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que o perdão é perder. Perdão vem de perder. Não queira ter sempre razão. Deixa a pessoa falar. Faça a sua parte. Fala, tá bom. Perdoa então, se eu te fiz algo.
Você se liberta disso, irmãos. Você deixa o fardo para a pessoa daí. Mas chega de rancores. Tinha tanta coisa para falar sobre isso. De Portugal, de pessoas que eu conheci aqui. Que o rancor levou pessoas de família até a morte, irmãos. Um pai matar o próprio filho por causa de rancores. Pessoas se tornaram amargas com situações para chamar a atenção. A pessoa que é amarga é isso, irmãos. Ela gosta de chamar a atenção. Na família de vocês tem alguém assim? Quando vocês moravam no Brasil, almoço de domingo sempre tinha aquela que fazia aquela confusão. Porque a pessoa que é amarga, ela gosta de confusão. Ela gosta de chamar a atenção. A pessoa amarga ama criar certas situações para que todos anotem. Mas você não é assim, amém, querido? Você vai ser a pessoa que vai trazer paz para os ambientes. Essas pessoas também amam causar então confusões para serem notadas. Ninguém pode pisar um pouco fora com ela, que ela já não quer mais falar com você. Isso é terrível, irmãos. Eu já peço perdão para vocês, irmãos, se algum dia eu chegar na igreja e não conseguir cumprimentar a todos. Se eu algum dia não conseguir despedir de todos vocês. Porque às vezes não dá, a igreja é pequena, mas às vezes uma conversa leva 15, 20 minutos com alguém. Amém, queridos? Então às vezes não dá. Mas não é porque eu não quero. Mas tem gente que é assim. A Emily não olhou para mim hoje. Não vou mais naquela igreja, hein? O pastor passou lá e não conseguiu falar. Irmãos, minha cabeça está cheia de coisas, muitas vezes. Tem gente que manda mensagem para você, se você não responde na hora, ela já vira a cara para você também. É ego ferido, irmãos, não é possível. Amargura. Tem que responder na hora que eu mando. O príncipe da Inglaterra tem que ser atendido na hora. Meu irmão. Eu sei que marido e mulher é assim, né? Marido e mulher pode. Mas agora, entre os irmãos em Cristo, tem dia que às vezes eu mando mensagem para alguns irmãos da igreja, eles vão responder só à noite, porque estão fazendo as suas tarefas. Amém, queridos? E eu não posso falar, não fala mais com o Renato agora, hein? O Renato hoje, coitado do Renato. Olha, mandei mensagem para ele às 7 da manhã, vai me responder só. Mas ele tem as coisas dele para fazer. Não, agora não vou mais falar com o Renato. O príncipe da Inglaterra. Para com isso. Pare com isso. Hebreus capítulo 12 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, em todo o embaraço e o pecado que estão perto de nós, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus está chamando cada um de vocês para uma vida realmente que Ele propôs para vocês, e a gente vai se perder com embaraços da vida, irmãos? Não. Deus tem uma carreira para você, irmãos. A terceira instrução. Obrigado. Acho que tem que clicar ali de novo. Aí. Cuidado com o egoísmo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, queridos? Tem dia que eu não tenho dinheiro mesmo. Mas o pouco que nós temos ali para guardar para as contas até o fim do mês. Esses dias ligou um irmão do Porto precisando de ajuda para a esposa que não tinha condição financeira para um remédio. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor vai nos suprir depois. Irmãos, nós não podemos ter um coração egoísta. Leve para a vida esses ensinamentos. Depois eu passo até o slide para vocês, irmãos. Se vocês seguirem tudo isso, não é o que eu estou falando, é o que a palavra diz. Vocês vão ver como a sua vida vai fluir. Mas como tem gente egoísta, principalmente nesse lugar que eu estou quase 4 anos aqui. Tudo que você vai dar, a pessoa fala assim: é prenda, mas tem que pagar? Não tem que pagar, é de graça. Uma vez a gente foi fazer evangelismo, irmãos. Nós demos as coisas para as pessoas, e as pessoas aqui estão tão acostumadas com coisas que tudo tem que pagar. Eu falei: não tem que pagar nada não, a gente está dando, é de graça. E por que eu estou falando isso, irmãos? Para que a gente aprenda a doar, a se doar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro se for preciso. É bom isso, irmão, sabe por quê? É você quem vai ser abençoado. É você que vai ser abençoada. Irmãos, não estou falando para vocês tirarem tudo dos seus filhos, da sua família, não é isso. Mas tem gente que é assim, ó. Na minha família tinha gente que dava tchau sempre assim: tchau, irmãos. E vive até hoje dessa forma. Mas
Gênesis capítulo 8, versículo 22, olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Ou seja, enquanto durar a terra, vai ter dia e noite. Tem dia e noite, irmão? Sim. Tem verão e inverno? Frio e calor? Tem. A Bíblia também fala sobre semeadura e colheita. Mas só vai colher quem semeia. Ai Deus, eu queria receber tanto do Senhor, mas nem na igreja semeia. Ai meu Deus do céu, como é que vai recolher, vai receber as bênçãos de Deus? Semeadura, irmãos. Se você semear amor, você vai colher amor. Nesses últimos meses, igreja, quem você ajudou financeiramente? Quem você ajudou amigavelmente, dando tempo para ela falar? Perde um pouquinho do seu tempo para ouvir a outra pessoa falar. Quem você ajudou ministerialmente? Quem você ajudou espiritualmente? E tem demanda, irmãos. Quem quiser, tá junto comigo. Tem muita gente para a gente ajudar. O egoísmo, irmãos, ele é terrível. Tem gente que não faz nada para ninguém. Tem gente que não se compromete com ninguém. Somos talvez a geração que achamos que tudo deve girar em torno do nosso umbigo. A geração do 6-7, né? A Emily deu risada. É uma geração que tem tudo. É uma geração que nunca passou talvez necessidade. É uma geração que não compreende o que os nossos avós faziam para ter água em casa antes. Vocês sabiam como era, irmãos? Essa água bonitinha que chega encanada não era assim, não. Os nossos avós, bisavós tinham que ir lá no rio, levar a bacia de roupa, colocar lá, lavar tudo e trazer na cabeça para dentro de casa. Na época deles, dos bisavós para os avós, começou a mudança do saneamento nos países. Por isso que eles não eram tão egoístas como as gerações de hoje são, porque eles sabiam o quão era complicado. Um tinha que ajudar o outro mesmo. A quarta instrução e a última, talvez a mais importante para nós: escolha o combate que você vai entrar. Escolha a guerra que você vai entrar. Tem gente, irmãos, que gosta de entrar na guerra dos outros. Ah, alguém falou da Ivani, agora eu vou ficar bravo junto também, porque alguém falou não da Ivani. Em grupo de jovens tinha isso, sempre tinha isso. Não entre em qualquer guerra, irmãos. Não precisamos entrar em todas as guerras. Você não precisa entrar em todos os confrontos, amém, igreja? Não entre em todos os confrontos. O apóstolo Paulo, certa feita, disse: eu combati o bom combate. Porque tinha mau combate, outros combates que não servia de nada. E tem gente que gosta de entrar em todos os combates da vida. Tem gente que entra na história dos outros, tem gente que entra na vida dos outros, não precisa. Tem gente que dá pitaco na vida dos outros. Teve uma vez que eu estava lá no Algarve para entregar um aparelho da Mel, que eu ia vir embora para o Algarve, né? Fui lá entregar os aparelhos. E eu estava conversando com a atendente assim, né? E eu esqueci do comando da TV. Eu perguntei para ela se poderia entregar no mesmo dia, mas depois. E ela conversando comigo falou: não dá, Senhor, tudo bem. Ok, eu estava conversando com ela. Mas daí de repente, a pessoa que adora entrar nos confrontos da vida, uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, lá atrás: não pode, tem que devolver hoje. Eu falei para ela: mas quem está falando com a senhora? Falei desse jeito. Eu estou falando com ela aqui. E tem gente que é assim, quer se meter na vida dos outros, quer se meter em guerras que não é dela. Não, mas mexeu com a minha amiga. Não, mexeu comigo. Paulo disse: eu combati o bom combate. Então, irmãos, Paulo está dizendo para nós que não é todos os combates que a gente precisa entrar. Era o bom combate, o combate certo, o combate que vale a pena. Mas ainda tem gente que entra em batalhas que nem são suas. E depois, sabe o que acontece? O problema se vira para você. O problema se vira contra você. Toma as dores de todas as pessoas. Tem pessoas que são assim. Quer brigar com toda a gente. Por que, irmãos, entrar em batalhas que não são suas? Certa vez,
tentaram colocar Jesus como juiz de uma herança de 2 irmãos lá. Vocês conhecem a história, amém, queridos? Jesus entrou naquela batalha, irmãos? De quem que é a herança, Jesus? O pai morreu aqui, tem um negócio para dividir aqui, um valor, e o Senhor tem que decidir. Jesus falou: eu não, decida vocês. Se Jesus, o Rei da Glória, o Salvador, o Messias prometido, deixou eles decidirem, por que nós entramos na coisa dos outros? Eu sou assim, irmãos. Tem coisas que eu falo que é a alçada de pastor, mas tem coisas que a pessoa vai tentar eu colocar como juiz. O que você acha, pastor? A pessoa tem que fazer isso para mim. Eu falo: eu não sei, vocês se resolvam. Porque depois a pessoa sai falando o quê? O pastor que mandou fazer isso. O pastor mandou a gente se separar. O pastor mandou a gente entregar tal coisa. Não, não. Eu não sou juiz de ninguém. Juiz é só Deus. O próprio Jesus não entrou naquela batalha. E por que a gente entra em guerras que não são nossas? Mas estão falando mar de não sei de quem. Eu ouço, então fala para ela lá. Jesus não gosta de entrar em guerras que não são dele. E nós também devemos aprender. Fala para o seu irmão assim, igreja: tem batalhas que você não precisa entrar. Fala para ela aí. Tem batalhas que você não precisa entrar. É melhor para você, é melhor para a sua saúde, é melhor para os seus filhos, é melhor para o seu cônjuge. Mas a verdade, irmãos, é que somos tão bons em ver as coisas ruins. Sim ou não, irmãos? O ser humano é especialista em ver coisas ruins. Quantas coisas boas já foram feitas em 2 meses e meio de igreja? Mas tem gente que só vai enxergar o lado ruim, porque ela é amarga. 2 meses e meio de igreja, irmãos. E tem pessoas que vão sempre, e é assim, pode estar na Get Worship, ela vai achar um probleminha lá, um prego, nossa, tem um negócio aqui, pastor. Mas ela mesma não vai lá tirar. Ela vai falar, é o que eu falei, vai chamar uma rodinha de gente para falar. Pessoa amarga. Somos muitas vezes, igreja, cheios de esquisitices. Eu e você, cheios de egoísmo. E esquecemos da ordenança bíblica. Contem os seus dias, para que vocês alcancem corações sábios. Você já imaginou, irmãos, se Deus nos abandonasse por causa das coisas erradas que a gente faz? A gente não é perfeito, só eu, estou brincando. Eu sou o pior talvez, como Paulo diz. Mas imagine se Deus nos abandonasse. A partir de hoje, igreja, veja a vida com bons olhos. Veja a vida com bons olhos. Amém, irmãos? Daqui a pouco já vamos comer, tá? Na sua casa, na casa de alguém aqui. Vamos conversar mais. Tem coisas que eu queria falar, mas eu vou deixar para outro dia. Eu vou ler um texto para a gente finalizar aqui, irmãos, sobre o valor da amizade. Há alguns anos, eu estava calçando alces nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, quando eu vi um monumento à amizade. No alto de uma montanha, próximo à beira do penhasco, onde se podia ver uma das vistas mais lindas do mundo, e existia uma placa lá encaixada numa pedra. Lágrimas vieram aos meus olhos quando eu li as palavras que estavam esculpidas na placa. E assim estava escrito: em memória do meu amigo e parceiro de caça, com quem percorri estas montanhas de 1963 a 2003. Ele amava estas montanhas, estes rios, estes picos cobertos de neve e esses lindos vales, saudades eternas do meu grande amigo. E foi um pastor que escreveu isso, né? E ele disse depois: pode parecer excessivamente dramático, mas eu tirei o meu chapéu e eu fiquei em pé em silêncio, honrando a amizade que aqueles homens tiveram. Eu tentei imaginar as alegrias e lembranças que eles viveram, assim como a dor da perda que aquele velho guerreiro teve que sentir quando subiu aquela montanha sozinho, com aquela placa pesada na sua costa, tudo para honrar a memória de um verdadeiro amigo. É viver, irmãos.
Essa história que sempre mexe comigo também, porque as pessoas hoje parecem que só querem sobreviver. Parece que o mundo hoje está virando um Instagram diário. Um tem que ter opinião para tudo. Irmãos, não tem que ter opinião para tudo. Não tem que ter resposta para tudo. A coisa mais importante que Deus deu para mim e para você é a sua família. É os seus filhos, o seu cônjuge, as pessoas que comem a sua mesa, a igreja do Senhor. A amizade, irmãos. Quantos de nós talvez não tenhamos mais amigos de verdade? E esse rapaz aqui, 40 anos indo para o mesmo lugar com o amigo dele. Que honra, né, irmãos? Nós não honramos mais também. O rapaz morreu, ele poderia ter, já era, já fiz ofício fúnebre, está tudo bem. Ele foi lá honrar. Tem amizades que você honra, irmãos? A gente precisa ser mais leve, igreja. Ser mais leve. Ter um coração sábio também é ser mais leve nas decisões, até dentro de casa. Elogiar as pessoas, porque às vezes nós queremos só falar o mal delas. Mas quanto tempo que você não elogia alguém? Nossa, aquela pessoa lá é uma bênção de Deus. Aquela mulher lá, olha que dedicação de esposa. Aquele marido, olha que homem trabalhador e servo do Senhor. A gente elogia blogueiros. A gente elogia artistas que nem sabem que nós existimos. Elogiamos os de fora, mas esquecemos os de dentro. Esses dias, eu estou pregando isso porque eu vivi isso, irmãos. Eu peguei no pé do meu filho tão forte, do Estevão. E depois eu fui ler a palavra do Senhor e Deus me corrigindo na hora. Os de fora você elogia, mas o seu filho não. Muitas vezes não mandamos também uma mensagem de apoio ou de encorajamento para alguém. Quanto tempo que você não manda uma mensagem para alguém? Continua firme que eu estou orando por você. Ou perguntar se a pessoa está bem. Eu queria que o Pedro colocasse uma canção para nós.